Acorda aí. Você sabia que é possível ganhar dinheiro enquanto você dorme através da internet? E foi assim que eu consegui aí alcançar mais de R$1 milhão faturados através da internet. E é isso que eu quero te ensinar a partir de agora. Então clique no link na descrição para você aprender. É dia de Barcelona, de Guayaquil e Flamengo, 19 horas, hein? 19 horas, ao vivo e exclusivo aqui no Fox Sports. Ô Pascoal, mas pelo jeito tem uma penca de desfalques para amanhã, Pascoal? Bom, eu até anotei aqui, Benja, não é uma penca não, é um negócio preocupante, né? Porque o Bruno Henrique, o Michael, o Mateuzinho, o Diego, o Felipe Luiz e o Isla, 6 jogadores com o Covid-19, foram avaliados lá no Equador e estão com o coronavírus e devem retornar ao Brasil. O Gabigol, o Gabriel Barbosa, tem uma lesão na coxa direita. O Gustavo Henrique foi expulso e também não pode jogar essa partida contra o Barcelona de Guayaquil. E o Diego, o goleiro, já está fora porque está fazendo agora a recuperação do problema que ele teve no ombro. Veja só quantos são os desfalques. O Flamengo está tentando aí com um voo fretado, Pascoal, levar alguns jogadores para lá. Diga. Não, acho que ainda tem o Rodrigo Caio, que o resultado deu inconclusivo. O Rodrigo Caio também é um quase desfalque. Mas isso ainda não está definido. Mas esses são os que estão definidos. Eu só dei a relação dos que já estão fora do jogo. O Rodrigo Caio ainda vai fazer um outro exame e ele pode, inclusive, participar da partida dando resultado negativo. O Flamengo está tentando, com um voo fretado, levar o Natan, zagueiro de 19 anos, o João Lucas, lateral direito, 22 anos, o Guilherme, para jogar lá na frente, o Guilherme Bala, um atacante de 19 anos, e o Rodrigo Muniz, um atacante também de 19 anos. O Flamengo está relacionando os jogadores, eles estão à espera da viagem, dizem até que eles já estão no aeroporto, no Galeão, esperando o voo que vem de Goiânia para pegá-los e levá-los para Guayaquil. E lá em Guayaquil, os jogadores que estão fora do jogo voltam para o Rio de Janeiro para iniciar o período de convalescência e para a recuperação do Covid-19. E o que tem que fazer é tratamento, caso do Gabriel Barbosa, iniciar o seu tratamento para a recuperação física. São muitos problemas. Muitos problemas. Além do que, tem também o caso do vulcão do Sangai. O vulcão Sangai acabou esparramando cinzas ali pela cidade de Guayaquil e também tem afetado os treinamentos. Tem treinamento ainda hoje para ver o que o treinador pode fazer na montagem do time. De uma forma geral, Benja, são muitas dificuldades. Teve a declaração, inclusive, no sábado, do Marcos Braz a respeito da permanência do Domenech Torrent como treinador da equipe do Flamengo, a manifestação dele de permanência do técnico, entendendo que é o mais correto, sendo muito aberto com a diretoria, com o presidente do Flamengo, com os outros vice-presidentes, de que para ele o ideal é a manutenção do treinador, não é por um momento ruim que ele deve fazer esse tipo de bonificação. Momento ruim, entre aspas, péssimo, né? Tomar 5 no último jogo contra o Independente Del Valle foi uma situação realmente vexatória para a equipe do Flamengo. Esses são os problemas. Teoricamente, se o Rodrigo Caio puder jogar, eu estou botando no condicional, o César, João Lucas, Rodrigo Caio e René, o Ilharão, Thiago Maia e Gerson, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, esse mesmo com todos esses problemas, deve ser o time do Flamengo. E convenhamos, vai jogar contra o último colocado no grupo, o Barcelona de Guayaquil, que não tem um time para estar nessa posição, tem um time até razoável, mas consegue uma campanha muito ruim na Libertadores da América. Pega o Flamengo aí desfalcado e o Flamengo tem que se virar. Depende desse resultado e acho até que o Domenech Torrent passa por esse resultado. Uma vitória pode dar uma baixada na bola e o negócio é a poeira baixar um pouquinho, como a poeira do vulcão baixar um pouquinho, mas se não ganhar, acho que a pressão vai continuar grande em cima do treinador do Flamengo e esse pedido de demissão. Eu não concordo com a demissão do treinador, porque eu acho que com 11 jogos não dá para você avaliar totalmente o trabalho dele. É um período de conhecimento do grupo. Mas, ô Sormani, mas o torcedor do Flamengo vai ter... O Pascoal caiu aí. Mas o torcedor do Flamengo vai ter toda essa compreensão que o Pascoal tem? Não. A gente sabe muito bem como o torcedor se comporta, Benja. O torcedor quer vitórias. O torcedor não quer ver o time dele tomando de 5, depois perdendo para um time que é lanterna do seu grupo, mesmo que fora de casa, e com todos esses problemas que o Flamengo está enfrentando.
Porque o Flamengo está enfrentando um problema, não é só de jogadores com Covid. O técnico é um técnico novo, gente. Trabalho que está florescendo, a gente vê que está. O Flamengo teve uma sequência muito legal no Campeonato Brasileiro. Depois tomou essa goleada aí pro Del Valle, de 5-0. É normal isso acontecer. Claro que machuca demais tomar 5 gols. Até o torcedor do Flamengo não aceita isso, porque isso não faz parte da realidade do Flamengo nesse momento. Então o torcedor fica insatisfeito, é natural. Não vai ter essa compreensão mesmo. Não vai ter mesmo. Se perder de novo, vai ter pressão muito grande para cima do Marcos Braz, para cima do Rodolfo Landim, para cima do próprio treinador, pedindo a cabeça dele. Porque o Flamengo entrou nesse campeonato defendendo o título. E entrou nesse campeonato com um elenco melhor do que do ano passado. Melhor do que do ano passado. Mas perdeu seu treinador. Perdeu ali toda a graça, todo o charme que o time tinha, que era o trabalho que o Jorge Jesus fazia. Mas o torcedor não quer saber disso mesmo. Ele quer saber do time ganhando. E por incrível que pareça mesmo, o torcedor do Flamengo hoje, ele assiste todos os jogos do Benfica. E torce contra o Benfica. O Jorge Jesus cair e voltar para o Flamengo. Ô Felipe Facincani, o torcedor do Flamengo vai ter essa compreensão toda que o Pascoal está pedindo? Vai ser difícil. Eu acho que dependendo do resultado na terça-feira, popularmente conhecida como amanhã, se o Flamengo perder, ele se complica na chave, corre o risco até de uma queda, o que não seria inédito na competição de um campeão cair na primeira fase no ano seguinte, defendendo o título, e mancharia toda uma estrutura, todo um trabalho que tem sido feito muito bem no Flamengo em termos de montagem de um time de futebol. Claro que o Domenech Torrent tem uma característica completamente diferente da do Jorge Jesus, é um cara um pouco mais low profile, talvez isso fez com que algumas lideranças do elenco às vezes pudessem crescer um pouco mais do que o espaço em que elas devam respeitar. O Flamengo também não voltou legal pós-pandemia, essa volta forçada, o Flamengo também não conseguiu se individualmente voltar a se encontrar dentro de campo. O rendimento dos principais jogadores tem sido muito abaixo, em especial Bruno Henrique, Gabigol e o Gerson. Os 3 jogadores estão jogando muito mal, muito abaixo. Então isso repercute muito negativamente num time, ainda mais com as atitudes que teve recentemente o Gabigol, de fazer bico por não querer treinar depois de ter saído do banco de reservas para fazer o regenerativo. Dali ele não saiu mais do time, mesmo com um rendimento que era baixo em relação a proporcionalmente o que estava jogando o Pedro. O Pedro Rocha se machucou também. As mudanças de posições de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, a entrada do Diego na equipe, foram muitas mudanças estruturais numa equipe que estava montada, que não precisaria mudar nenhuma forma de jogar, muito pelo contrário, era você colocar o Flamengo num piloto automático. Essas mudanças estão sendo feitas muito radicalmente, tem desagradado o elenco, a gente sabe disso, e obviamente que se amanhã o Flamengo não conseguir dar uma resposta mediante também a todos esses desfalques, a pressão vai ser enorme. Se bem que o Flamengo, historicamente, em situações muito complicadas, ele dá a volta por cima. Então o torcedor, se ele se apegar a esse lado sentimental, pode acreditar que amanhã o Flamengo consegue um resultado. Ô Flávio Gomes, o blogueiro, um monte de desfalques. O Pascoal tá com um discurso de compreensão, de paz, mas a torcida do Flamengo, ela vai ter essa tranquilidade toda? Benja, eu acho que precisaria ter, pelo menos nesse momento, em função dos acontecimentos das últimas 24 horas, alguma compreensão, né? Porque aí também é querer ser mais
realista do que o rei, como se diz. A derrota pro Del Valle foi histórica, foi dolorosa, 5-0, a pior derrota de um campeão vigente da Libertadores, né, no ano seguinte, claro, porque é vigente, da história, quer dizer, é um negócio que ficou marcado, evidente. E aí, depois que acabou o jogo, mal tinha esfriado o ambiente, a gente já estava falando, e estava todo mundo falando, se perder do Barcelona, acabou, esquece, já era, nem volta do Equador. Mas aconteceram esses problemas nas últimas horas, né? 6 jogadores com Covid, mais a contusão do Gabriel. E aí, que time que esse homem vai montar para jogar esse jogo? Que equipe vai botar em campo, né? Tem muita posição aí que está o titular e o reserva em possibilidade de jogar. Então eu acho que mesmo que o torcedor do Flamengo esteja com a cabeça quente, com a cabeça inchada, aborrecido com o que aconteceu no meio da semana, o 5-0 e tudo mais, algum grau de compreensão precisa ter para o time que vai entrar em campo amanhã. Quem vai jogar amanhã? Né? Se você olhar a escalação do Flamengo amanhã, que a gente não tem ainda, porque não tem como saber o que o Domenech está fazendo, até pela dificuldade de treinar, né? A gente vai ver um time que não tem nada, absolutamente nada a ver com o Flamengo do Jorge Jesus, mesmo o Flamengo do próprio Domenech. Agora, uma coisa os torcedores têm de exigir, acho que vão exigir. Luta, disposição, empenho e garra. E isso também, quem tem a obrigação, a função de passar aos jogadores é o técnico. Vamos ver se nessa situação muito adversa, super adversa, se o Domenech tem condições de sair do Equador, de voltar do Equador com pelo menos um pontinho, sem ser massacrado de novo, sem ter uma atuação desastrosa. Uma nova atuação desastrosa, aí com os jogadores que forem, mas desastrosa no ponto de vista do empenho, da apatia e tudo mais, eu acho que isso derruba o técnico. Mas se o time lutar, se o time tentar se segurar, se sustentar nessa partida, que é uma partida dificílima pelas circunstâncias, eu acho que mesmo em caso de derrota, com empenho, com dedicação, eu acho que o torcedor vai pelo menos entender a dificuldade para montar o time para jogar amanhã. Aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento, clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.